dia a todos os ouvintes. Hoje nós chamamos para participar um convidado muito especial. Ele que é geopolítico, especialmente em questões diplomáticas sul-americanas. Seja muito bem-vindo, José Carlos. Obrigado, Carol. Obrigado, Beto. É uma honra estar aqui com vocês e eu agradeço muito pelo convite. A honra é toda nossa, Zeca. Além disso, a gente queria apresentar a nossa historiadora Catarina. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Carol. Obrigada por me receberem nesse podcast que eu curto tanto. Boa tarde, Zeca, e boa tarde, ouvintes. Então, a gente vai começar falando de um assunto que está muito em alta recentemente, né? Que é a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, que é frequentemente usado como alvo de contrabando e atividades ilegais de facções de crime organizado. Isso acaba prejudicando o comércio, portanto, a economia como um todo, né? Além de trazer implicações para a população das cidades fronteiriças. Como você, especialista, né, vê essa situação? Então, Beto, antes de tudo, é importante entender o contexto histórico por trás de tudo, né? Porque essa permeabilidade nessa região da fronteira está muito ligada aos conflitos passados. A fronteira entre a Argentina, o Paraguai, o Brasil e o Uruguai tem histórico de situações complexas, disputas e conflitos. Desde o período colonial brasileiro, essa região da fronteira não era oficialmente demarcada e os documentos eram incertos. A Guerra do Paraguai também teve um papel na incerteza da demarcação e nos conflitos existentes sobre esse tópico. Um recente avanço em relação a essa disputa foi a construção da usina elétrica de Itaipu, que foi construído tanto por Paraguai quanto pelo Brasil e dividindo entre os dois territórios bem em cima da fronteira. A produção elétrica de Itaipu é dividida proporcionalmente entre ambos, mas ainda essa fronteira é considerada porosa e permeável, e não é à toa que a prática de contrabando é muito frequente. O Mercosul teve um papel importante nessa pacificação? Esse bloco, ele busca uma maior integração entre os países sul-americanos que estão incluídos nele, né? Que são o Uruguai, a Argentina, o Paraguai e o Brasil, sem contar com a Venezuela, que atualmente está suspensa. O Mercosul ele tem todo o esquema econômico, entretanto ele tem umas vantagens em relação à pacificação e é importante para promover a estabilidade internacional. Inclusive, eu me lembro em 2012 que ocorreu um conflito entre ambos os governos em relação à construção da usina de Itaipu. Na época, o Paraguai alegou que o Brasil não estava cumprindo adequadamente o Tratado de Itaipu, selado antes de iniciar a construção. Nesse impasse, o Mercosul teve um papel importante ao agir como mediador. Nesse contexto, foi convocada uma reunião entre o bloco e emitiu uma declaração pedindo para que ambos os países seguissem com um contrato pré-determinado. Além disso, foi proposta a comissão de uma comissão técnica binacional para avaliar os impactos socioambientais da usina e resolução. No fim das contas, o Brasil concordou em fornecer ao Paraguai uma participação mais ampla na gestão e na administração da usina. E isso é só um exemplo. Hoje em dia, ambas as autoridades agem em laços estritos para reter contrabandos e atividades criminosas. E também porque o Paraguai é um grande ponto de contrabando da América Latina, né? Sim, Carol, o Paraguai ele é conhecido por ser o centro de distribuição de produtos contrabandeados de toda a América Latina, por conta da sua localização geográfica e de legislações mais brandas no que diz respeito à taxação e controle aduaneiro. Dessa forma, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai é um local de transferências de produtos ilegalmente, que incluem drogas, defensivos agrícolas, armas e até produtos falsificados. Isso ocorre por diversos motivos: evitar a taxação, vender artigos que são permitidos em um país, mas possuem uma comercialização mais dificultada em outros e entre outros. Eu vi que algo que está preocupando muitas autoridades é essa questão de contrabando, mas tem dois produtos em especial que têm chamado a atenção. Os agrotóxicos e as armas, né? Sim, os agrotóxicos e as armas. O Paraguai ele é um grande produtor de agrotóxicos e muitos dos defensivos agrícolas utilizados lá são proibidos no Brasil. Por conta da fronteira Brasil-Paraguaia ser muito porosa, ou seja, a fiscalização de intercâmbio é falha, muitos desses produtos acabam sendo contrabandeados.
A utilização desses agrotóxicos, e principalmente a utilização não controlada, pode acarretar consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. O Endosulfan, por exemplo, é um inseticida proibido no Brasil desde 2013, mas que ainda é comercializado para produtores brasileiros por contrabando vindo do Paraguai. Eu posso citar outros, como por exemplo o herbicida Paraquat, que é proibido no Brasil desde 2020, e o acefato, que também foi proibido no mesmo ano de 2020. Todos esses, eles são comprovados a terem uma alta periculosidade e ser muito, muito tóxico, tanto para o manuseio quanto para o consumo. Sem falar que por eles não serem regulados, é comum que esses defensivos sejam adulterados, falsificados e até aplicados de maneira irresponsável, que cria uma situação de risco ainda mais alarmante. De acordo com a Associação Nacional de Defesa Vegetal, ANDEF, o Brasil perde cerca de 10 bilhões de reais por ano apenas com o contrabando de agrotóxicos, que afeta a indústria nacional e os produtores rurais que agem de acordo com a lei, principalmente os pequenos produtores. Outra classe de produto muito contrabandeada são as armas, incluindo explosivos, munição e as armas de fogo. De acordo com o Ministério da Justiça, as armas vindas ilegalmente do Paraguai são responsáveis por boa parte da criminalidade no país, principalmente nos estados fronteiriços, os que fazem fronteiras, como o Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul e o Paraná. Ao mesmo tempo, um relatório que foi apresentado pela PF em 2020 aponta que armas de fabricação estrangeira no país, incluindo as que são provenientes no Paraguai, são responsáveis por 70% das mortes por armas de fogo. Mesmo que as autoridades brasileiras, em conjunto com as autoridades paraguaias, tenham intensificado a fiscalização nas fronteiras, tal atividade é ilegal e extremamente complexa. Envolve grandes organizações criminosas que são muito poderosas, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Sem falar que a forte presença dessas organizações, como por exemplo o primeiro comando da capital, nas cidades fronteiriças, acaba sendo uma ameaça para a vida da população local. É muito comum que existam disputas armadas, por exemplo, nessas cidades, pelo controle do fluxo do contrabando e de pontos de transferência, por exemplo. E esse foi nosso podcast. Muito obrigado por ouvi-lo.